Boa noite a todos, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Nós vamos estudar o capítulo hoje, continuação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. O item abordado hoje vai ser verdadeira pureza, mãos não lavadas. Está contido nos itens 8, 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o estudo de hoje vai trazer uma abordagem sobre a importância que Jesus falou para nós. Ele queria distinguir a pureza exterior da interior. Então, o objetivo dele era fazer essa diferença neste momento em que ele estava ensinando o seu evangelho para a humanidade. Então, que nós pudéssemos aprender neste momento a distinguir a pureza exterior da nossa pureza interior. Esse era o objeto de Jesus que ele queria atingir. E nós vamos então estar estudando esse fato que Jesus, por que ele deu tanta importância de lavar as mãos antes da refeição, né? Por que ele não deu tanta importância ao lavar a mão antes da refeição, sendo que os fariseus cobrou isso deles? Como ele estava sempre diante dos escribas e dos fariseus, que já estava sempre desafiando Jesus na prática que ele estava exercendo, então em sua prática. Assim, para chamar a nossa atenção sobre a importância maior de lavar o nosso coração, livrando das impurezas que nós carregamos em nós. Então, Jesus queria esse objetivo, que nós nos livrasse das impurezas que nós trazemos dentro. Então, ele queria atingir ao nosso espírito. Então, a pregação dele era para nós. Então, os fariseus de ontem escutaram, nós somos os fariseus de hoje, para que nós possamos aprender com o seu evangelho e colocar isso em prática. Esse é o objetivo do evangelho na nossa vida. Se a gente não colocar isso em prática, não adianta a gente reler o evangelho. Então, o Emmanuel, no livro Vinho de Luz, na mensagem 97, diz para nós o seguinte: indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária da própria felicidade. Então, por que nós somos infelizes ainda na Terra? Porque nós praticamos indevidamente a fonte emissora do verbo, aquilo que emite em nós, aquilo que nós falamos está dentro do nosso coração, é o que nós sentimos. Então, é essa grande preocupação de Jesus em relação à humanidade. Então, Jesus não quis dizer que a higiene do corpo não era necessária. Ambas são necessárias. Entretanto, face à nossa grande necessidade de evolução, maior ênfase se deve dar à higiene da alma. Então, mais importância nós temos que dar à higiene da alma do que à higiene do corpo. Todas duas são importantes, mas a ênfase maior era da alma. Então, é isso que Jesus queria focar, atingir a nossa alma, atingir o nosso espírito, para que nós aprendêssemos, conhecêssemos. Essa era a verdade de Jesus que ele queria passar para nós. Então, Emmanuel continua dizendo: que adianta uma pessoa estar limpa, bem vestida, porém ser grosseira e maledicência? Então, o que adianta a gente aparecer exteriormente, isso aí que Jesus queria mostrar para nós, como os fariseus faziam na época, queria passar aquelas túnicas, né, para lá e para cá, mostrar exteriormente que eles eram melhores do que os outros, né? E os outros, porque se vestiam menos, era indiferente deles. Então, Emmanuel diz o seguinte: o que sai do coração e da mente e da boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal. Então, o verbo que vai sair de dentro de nós, da nossa boca, vai palpitar tanto para o bem quanto para o mal. Então, essa é a humanidade que está a caminho. Vai ser conforme a natureza da fala de cada um, né? E a prática do fariseu. Como era a prática dos fariseus, né? Pois eles se preocupavam ele não se preocupava com o mandamento de Deus e com as coisas do Espírito. Então, era uma prática ao contrário. Então, Jesus veio reverter a prática do fariseu. Queria mostrar para nós que era totalmente ao contrário. Porque eles não tinham preocupações nem com as leis de Deus, com os mandamentos de Deus, e nem com as coisas do Espírito. Eles não tinham essa preocupação. E Jesus estava mostrando para nós. Então, eles davam muito mais valor às aparências e o regulamento das leis da terra. O que se fizeram-se mediante escravos, né, do seu orgulho. Então, os fariseus
Ficaram presos no seu orgulho, não dando importância nem aos mandamentos de Deus e nem às coisas do Espírito. Não dava valor para isso. Então, para os fariseus, era mais fácil a prática dos atos exteriores do que a reforma interiormente. Né? Então, eles não se preocupavam com essa reforma interior, o que o homem estava dentro dele, o que ele pensava dentro dele, dentro do coração dele, o que ele estava sentindo. Então, que advertência Jesus faz para nós aqui dos fariseus? Ele faz uma advertência seguinte, que todos nós somos os fariseus. Nós não temos que ver hoje o fariseu como a gente olhar, foi na época do fariseu, ele falou para os fariseus, não. Ele falou, é como se ele estivesse falando hoje para nós. Nós hoje somos os fariseus. Nós hoje estamos dando preocupação com a nossa parte íntima, do nosso interior, com o que nós estamos colocando para fora. Será que nós estamos recebendo essa advertência de Jesus? Foi uma advertência nesse momento. Esse ensino de Jesus, ele traz uma advertência para os espíritos. A advertência que nos revela que, enquanto nos preocupamos com as aparências exterior, o nosso coração vai estar cheio de quê? De ódio, de maldade, né? E nós precisamos ser eliminados de nós essas maledicências. Tanto quanto a sujeira do prato que nós utilizamos. Nós precisamos limpar o prato, mas também limpar esse prato interior. Essa é a prática que Jesus trouxe para nós. E aí, finalizando o item também, vamos chegar no item 10, ele traz qual é a finalidade da religião. E a religião está fazendo o quê com essa humanidade? Ele diz que a religião em si não salva ninguém. O que salva são as suas atitudes voltadas para o bem. Então, a função da religião é o quê? É abrir o caminho para o homem conquistar as virtudes que conduz para Deus. Então, o homem vai encontrar na religião um apoio para ele tomar a sua diretriz, né, e ser um homem de bem, praticar as leis de Deus, entender essas leis, fazer a sua prática no bem, que a prática do bem é a prática da caridade, e a caridade é a abnegação, benevolência, abnegação, né, perdão e a indulgência. Então, essas três práticas são as virtudes que vai nos levar a Deus. Então, fora da caridade não há salvação, fora dessa prática também não há salvação. Nós temos que nos tornar o homem de bem para poder seguir os mandamentos da lei de Deus. Então, a lei de Deus está copilada, foi isso que Jesus queria que nós entendêssemos. Se nós conseguirmos fazer o bem, a prática do bem, dentro de nós tem que sair virtudes. E essas virtudes estão contidas dentro do homem. Nós temos que desenvolver a nossa capacidade de amar, de perdoar, de ser indulgentes, de amar uns aos outros como Deus nos amou. Então, desenvolver essa plenitude no nosso ser dentro de nós. Porque são essas atitudes que vai nos mover, que vai nos movimentar a nossa existência interior. E que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre, que assim seja.